Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, da 32ª semana do Tempo Comum. Eu peço imensas desculpas a vocês. Esse vídeo só está sendo gravado na manhã dessa terça-feira, bem cedinho. Então, desculpa pelo esse atraso, tá bom? Mas eu espero regular os próximos vídeos, tá bom? Então, a leitura diz assim: Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem da sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que a ele pertencem. A vida dos justos está na mão de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos do insensato, parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão acumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo, e aceitou-os como ofertas de holocausto. No dia do seu julgamento hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Amados irmãos e irmãs, a gente tem aqui um retorno lá do livro do Gênesis. O autor sagrado do texto da sabedoria começa recordando, no versículo 23, que nós fomos criados para a imortalidade. Deus nos criou imortais. Deus não nos criou para a morte. Quando Deus pensou no homem e na mulher, Ele pensou para que nós pudéssemos viver para sempre. Nós somos criados também à imagem da própria natureza de Deus. Ou seja, Deus nos criou nesse contato, nessa possibilidade de poder ter acesso a Ele. Mas aqui o próprio texto vai dizer no versículo 24 que por inveja a morte entrou no mundo por causa do diabo. E é interessante, o autor ao colocar isso, ele exatamente está querendo mostrar para o povo. A maldade não entra por causa de Deus. O mal não vem porque Deus quer. Vem por causa da inveja do diabo. Isso aqui é justamente fruto de toda a reflexão na época em que o texto é escrito, onde muitas pessoas também se questionavam. É Deus que quer o mal? É Deus quem trouxe o mal? É Deus quem trouxe a morte? Esse tipo de pergunta ainda permeia o nosso coração hoje. Mas a gente precisa colocar na nossa cabeça: o pecado não é fruto do coração de Deus. O pecado vem da inveja do diabo. E aí, no versículo 1, capítulo 3, vai dizer assim: que a vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Por que o autor coloca isso? Eu já tinha falado para vocês no dia de ontem, o contexto do livro da sabedoria, que é justamente numa dinâmica em que o povo está perdendo a sua identidade. O povo está ali enfraquecendo no contexto da fé. E diante disso, o autor realmente quer mostrar, olha, aquele que é justo, aquele que busca então fazer a vontade de Deus, saiba que ele está nas mãos de Deus. Ele não está sozinho, Deus o protege, Deus cuida dele. Por isso que ele até coloca, nenhum tormento vai o atingirá, E aí, ele continua sempre mostrando a importância de buscar fazer a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus está nas mãos de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus é visto pelo povo como se tivesse morrido, mas no final das contas está sendo protegido pelo próprio Senhor. No versículo 4, aquele que busca fazer a vontade de Deus parece que foi castigado, mas na verdade, no final das contas, aquele que buscar fazer a vontade de Deus, esse experimentará a graça e a misericórdia. O texto quer mostrar que, na verdade, buscar fazer a vontade de Deus não é uma coisa antiga, não é uma coisa ultrapassada. Ele reafirma essa verdade. E eu acho que para a gente hoje, esse texto também fala muito ao nosso coração. Quantas e quantas vezes as coisas negativas acontecem na nossa vida e as pessoas apontam o dedo. Tá vendo? Logo tu que é da igreja, logo tu que reza tanto, logo tu que fica tanto com o terço na mão, para de ir para essa igreja, Deus não te escuta não. Quando as pessoas não falam isso, vez ou outra, nossa mente começa a pensar coisas do gênero.
Então, na verdade, amados irmãos e irmãs, esse texto serve muito para cada um de nós, que muitas e muitas vezes a fé está meio que balançada. Lembremos, a nossa vida está sob os cuidados de Deus. A nossa vida, ela é cuidada e é zelada pelo Senhor. Se a gente tiver essa compreensão, nós nunca seremos mais os mesmos. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouquinho, no vídeo também do Evangelho, desta terça-feira. Até já.